Fala pessoal, muito bem-vindos ao Esporte Guará desta terça-feira, inclusive tensa, mas também com a arquibancada aqui tá lotada, Tadeu Nunes, Rodrigo Barbosa, e eu digo tensa porque o técnico João Brigatti está numa corda bamba. A gente já sabe de informações do próprio presidente Sérgio Frota que não está contente com o serviço prestado pelo seu amigo pessoal, o técnico João Brigatti. Além disso, Moto Clube de São Luís, que tem a semana cheia de preparação para jogar justamente contra o Sampaio Corrêa pelo Super Clássico. Primeira final do primeiro turno do Campeonato Maranhense desse ano. E esse Super Clássico, meus amigos, o Tadeu aqui está comigo desde o ano passado e ele fala muito assim, olha, Super Clássico tanto demite quanto contrata. E esse Super Clássico eu aposto que será da mesma forma em caso de vitória do Moto Clube. Boa tarde, pessoal, e sejam bem-vindos ao Esporte Guará. Boa tarde, Alberto. Boa tarde, Rodrigo. A todos que nos acompanham. O Andrei Padilha, fisioterapeuta também, que já trabalhou no moto, está nos acompanhando agora. Realmente, e eu me lembrei agora do Júnior Amorim, que estava no Sampaio, caiu numa derrota também, não foi? Ou estava no moto, que é depois de uma derrota. Então, o clássico é isso. Ou demite ou contrata treinador. Rodrigo Barbosa, a semana é tensa para o Sampaio Corrêa. Boa tarde, Gaudêncio. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde ao torcedor maranhense que está nos acompanhando agora no Esporte Guará. No Guará é tensa, né? A gente vê aí contornos de pressão até o limite do Sampaio Corrêa, né? O presidente Sérgio Frota falando abertamente sobre uma possível demissão do Brigatti em caso de derrota, né? E acho que o Superclássico vai ser apenas, em caso de uma derrota do Sampaio Corrêa, apenas o último resultado de vários resultados. Um acúmulo, né? Exatamente, o acúmulo de resultados negativos por parte do Brigatti, principalmente nesse planejamento de várias viagens e jogos um em cima do outro. Mas essa informação para o segundo bloco, agora nesse primeiro bloco, quero dar as felicitações, né, os parabéns no Dia Internacional das Mulheres a todas as atletas, as desportistas, as que nos assistem também em casa, que gostam do esporte e todas elas que fazem parte da nossa sociedade e nos ajudam diariamente. Os clubes do nosso estado, os principais clubes, fizeram suas homenagens. Temos aqui as homenagens dos clubes Sampaio, o Motoclube, o Cordino, o Juventude Samas, todos desejando felicitações às mulheres neste dia tão especial. A gente começa pelo São José de Ribamar, que deseja as felicitações. Motoclube de São Luís fez a sua parte. E eu acho que, assim, é simbólico, mas o ato de você não prestar uma homenagem dessa também significa muito. Eu acredito que não é o momento e time algum está isento de prestar as devidas homenagens às nossas mulheres, né? Pelo que elas representam para a sociedade, né? Mulheres guerreiras, mulheres que, se não fosse a mulher, nós não estaríamos aqui. Sim. Então, mais do que nunca, todas as homenagens para as mulheres desse Brasilzão. Rodrigo Barbosa, é um dia especial também porque a gente viu ali a última imagem, né? Que é a do Sampaio Basquete. O Sampaio Basquete, inclusive, a gente vai falar mais tarde também, inicia, né, dia 11, no próximo final de semana, e são nossas representantes femininas na LBF que estão sempre sendo cotadas a título na competição, sendo homenageadas também dessa maneira. Né? Primeiramente, parabéns a todas as mulheres pelo seu dia, né, principalmente aquelas que estão nos acompanhando agora no Esporte Guará. É importante, eu acho que também abre um momento de discussão também, né, para a gente, dos nossos clubes, né, olhar um pouco mais para o futebol feminino, né, a gente viu aí que ano passado era para ter o Campeonato Maranhense, não teve o Campeonato Maranhense feminino, né, não sei lá o que aconteceu na Federação Maranhense de Futebol, que acabou não... Quem sabe o que acontece? Quem sabe, né, amigo, a gente morre e não sabe o que acontece, né, e esse ano... A projeção é que tenha realmente o Campeonato Maranhense, então pequenas coisas também que são interessantes para poder a gente valorizar essas mulheres. E essa data é pertinente e o que vem acontecendo no nosso esporte, no nosso futebol, também é pertinente, tudo muito próximo, porque a gente vê movimentos de criação dos times femininos dos clubes. O Sampaio Corrêa está iniciando a sua peneira, né, para pegar esses talentos femininos, o IAP é o que está muito mais avançado, não só na peneira, mas porque contratou uma técnica, é a Simone Campos, que aqui nós vamos conhecer agora. Hoje nós gostaríamos de trazer alguém presencialmente ou por videochamadas, como a gente vem fazendo durante as semanas, para conversar com a gente, mas foi melhor ainda, ela gravou uma entrevista especial e disponibilizou para a gente no Esporte Guará, e isso significa não só a voz da mulher, mas também o quanto ela representa atualmente no esporte, no futebol. Você e Simone Campos. Eu comecei como a maioria das meninas, né? Jogando na rua, um ou outro olha, convida pra gente jogar no campeonato, o outro. E assim a gente começa. Já disputei vários campeonatos pela Copa Batom, quando tinha a Copa Batom aqui em São Luís, onde tinha bastante repercussão, quando a gente éramos vistas.
Era ruim naquela época, mas a gente tinha um pouco mais de visibilidade do que a gente tem hoje. Hoje em dia tem bastante. Tem tantas meninas daqui de São Luís estão tendo abertura para estar jogando em outras competições fora do estado, até fora do país. Coisas que antes não aconteciam. A gente perdeu bastante talento daqui por conta disso. Era muito restrito. Era o que acontecia aqui e ficava aqui. Hoje não. Já tem alguns canais de televisão que já fazem essa parceria com a competição, que as meninas já são vistas por outros estados e fica mais fácil a questão da venda ou do compromisso delas com outras equipes. Assim, a questão da competição. Hoje em dia a gente não tem um calendário aqui no nosso estado onde a gente possa se focar realmente, a gente sempre fica tirando no escuro para essa competição, que é o Campeonato Maranhense, então a gente não tem aquele calendário que nos faça treinar com mais vontade para poder estar competindo. Assim, meu orgulho são essas meninas, é poder melhorar a cada treino, elas se superarem, porque o sonho delas é de sair daqui, é ter um futuro, é proporcionar um futuro para a família. Então isso que me motiva, é a força de vontade delas, é o sonho delas. Então foi algo que eu não tive, uma preparação boa, e hoje eu tento passar isso para elas a cada treino. Essa nova parceria foi algo inovador para a gente viu um compromisso por parte do IAP, coisas que a gente nunca teve antes. É a presença deles nos nossos treinos, isso faz total diferença para mim e para elas. A questão de fazer sempre o melhor, é de vencer. Eu sempre fui questão de vencedora quando atleta, e agora como treinadora, minha vontade de vencer. Até em treino, titular e reserva, eu quero que alguém saia melhor, eu quero que ganhe. Então eu quero que elas se sobressaiam sempre. São elas que me motivam a cada treino. E eu quero parabenizar aqui na pessoa do Guilherme Freitas, presidente do IAP, essa iniciativa, porque não apenas com uma técnica no seu time feminino, mas também em outras diversas modalidades, como futsal, o próprio basquete, o IAP está conseguindo expandir em diversas modalidades. E, Rodrigo, ela tocou num ponto muito interessante, que antigamente era ruim, mas hoje em dia é pior ainda, que não tem visibilidade alguma. Antigamente ela teve a oportunidade de ser vista e jogar em times fora, né? Hoje essa visibilidade diminui cada vez mais, justamente pelo que você falou sobre falta de campeonato. Era para ter o campeonato, não aconteceu a competição. Esse ano, aparentemente, é para ter novamente. Estamos aguardando os posicionamentos. Como ela falou, né? Você viu, ela deixou bem claro, né? A gente fica tirando no escuro, né? Monta time e não tem competição para disputar. E aí eu vou até atrás dessa informação, porque acho que foi no campeonato, acho que foi Série B do Campeonato Brasileiro, que o Maranhão tinha uma vaga e não foi porque não teve o Campeonato Maranhense de 2021 feminino. E aí, parabenizar também o IAP pela iniciativa de trazer uma mulher realmente para comandar o time. Então, é um espaço novo, que é um espaço grande que o futebol feminino está ganhando, visibilidade. Essa semana mesmo eu estava assistindo o Palmeiras e Atlético Mineiro, Campeonato Brasileiro, né? E a gente viu também, tem a Premier League feminina também, né? Então, está ganhando uma grande visibilidade, mas acho que aqui no estado os passos ainda estão sendo engatinhados ainda. Tanto é que a gente vê de forma até que amadora, né? Um campeonato maranhense não sendo realizado no ano, né? A gente nem coloca a questão da pandemia, porque a pandemia, o ano mais forte talvez foi em 2020, né? Onde as coisas pararam realmente, mas ano passado dava para ter sido disputado sim o Campeonato Maranhense Feminino. É complicado. Tadeu Nunes, o que as mulheres querem, as representantes querem, é o espaço tal qual os homens têm também no futebol, né? E tem talento para isso, Tadeu. O que é engraçado é que ela falou que antes era ruim e hoje está pior. E está pior numa época que a tecnologia está muito avançada, né? Hoje o YouTube, Instagram, todas as redes sociais aí estão em 100% online, então você não ter visibilidade é meio estranho. Cabe também aos nossos dirigentes, não só dos clubes, né? Mas federação, prefeitura, governo, aí todo mundo tem que se unir, porque depender só dos clubes, eles têm um gás, mas eles têm um limite. Então, se não houver investimento também, fica difícil. E elas merecem, sim, sobreviver do futebol, porque o futebol é tanto masculino como feminino. Exatamente. Olha, falando ainda sobre as mulheres no esporte, hoje começa a LBF. Roda aqui pra gente o VTzinho, a chamada dessa competição que é simplesmente incrível. Jogo muito. Terça, 7 da noite, Liga de Basquete Feminino. Tem jogaço no Dia Internacional da Mulher. Aqui tem cultura.
Meu amigo, aqui tem cultura, aqui tem LBF no seu canal 23, você vai conseguir assistir essa partida de basquete. Coloque aqui na tela pra gente o primeiro jogo de hoje. Hoje teremos jogo único pela LBF. O Ituano começa, né, a sua preparação na LBF, começa a sua saga, né, o Ituano versus Sesc, a partir das 19 horas de hoje, pela TV Cultura, aqui pelo seu canal 23.1. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, Sampaio Corrêa e Motoclube, porque é semana de Superclássico. Vamos falar de ingressos, vamos falar da preparação dos dois times e principalmente do que importa, da torcida no estádio. De volta e agora para falar do Sampaio Corrêa. A Aniele Pimentel tem mais informações da semana que não começou nada bem para o Sampaio Corrêa. A semana do Sampaio Corrêa não começou uma das melhores e olha que se trata de uma semana decisiva, porque no final de semana tem Superclássico, Sampaio contra Motoclube pela final do primeiro turno do Campeonato Maranhense. No sábado, o Sampaio perdeu para o CRB pela Copa do Nordeste. O time sofreu muita pressão durante o jogo e o placar de 1-0 foi pouco. O time entrou totalmente apático em campo e o futebol apresentado decepcionou inclusive o presidente do Sampaio, Sérgio Frota, que publicou em suas redes sociais o seu descontentamento. Vejam só o que ele colocou. Os desfalques e o cansaço em decorrência da maratona desse início de ano pesam, mas não justificam o fraco rendimento da partida. E ele continua. Teremos final do primeiro turno. A vitória é obrigação pelas condições de trabalho e financeira que oferecemos ao elenco, comissão técnica e funcionários. Encerra aí a fala do presidente. Gaudêncio, além disso, o Sampaio anunciou a rescisão contratual com o volante o Arian, em publicação oficial feita pela assessoria de comunicação. A pressão sobre o técnico João Brigatti só aumenta com os resultados que vêm oscilando. O time terá a semana completa de treino e vai poder contar com o retorno de nomes importantes como Ferreira e Eloy para a final. E como o próprio presidente do Sampaio já falou que é obrigação vencer do Moto no sábado em caso de derrota, não será nenhuma surpresa mais mudanças no time. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Daniele. Sempre com informações muito precisas e uma crítica muito clara também. Não será surpresa alguma, né, Rodrigo, se o Sampaio perder para o Motoclube no final de semana, ao ver algumas mudanças no elenco? Mudanças, exatamente. Esse é o ponto, realmente, mudanças. A gente fala muito do João Brigatti, que o João Brigatti pode cair, caso de derrota para o Motoclube São Luís, mas do jeito que a gente conhece já aí esses 13 anos de Sérgio Frota à frente do Sampaio Corrêa, a gente sabe que muito mais pode acontecer. Esse Arian é uma... Inclusive, por muito menos já foi feito... Exatamente. Inclusive, o Arian, a informação que eu tenho é a indicação do Zé Renato, que é diretor de futebol do Sampaio Corrêa. Então, o Sérgio Frota não estaria também tão... gostando tanto das indicações do Zé Renato, então poderia ser mais um que cair aí em caso de derrota do Sampaio Corrêa contra o Moto. Então a gente sabe que em caso do Moto vencer, o Sampaio Corrêa, mudanças e várias mudanças podem acontecer sim. Tadeu, você como dirigente, né, atualmente, quando o presidente fala é obrigação vencer, ele não se importa assim, com o adversário que está do outro lado. Ele se importa com o que ele está fazendo no seu time, de condições, como o presidente Sérgio Frota falou, de condições de trabalho não só para os atletas, comissão técnica e o staff, né? Nesse sentido, é obrigação vencer pela estrutura toda do Sampaio Corrêa? Se a gente for relembrar o início do Campeonato Maranhense, toda a imprensa, nós falávamos que provavelmente o Sampaio chegaria na final, poderia ser campeão, poderia até nadar de braçada. Que a vaga ia ser disputada pelo segundo lugar, né? Por toda a estrutura que o Sérgio lembra aí, não sei se é no Twitter ou no Instagram dele. Que ele lembra que dá para a comissão técnica, dá para o elenco, dá para os funcionários, então ele deixou todo mundo no bolo. Ele simplesmente, numa final de campeonato, diante do seu maior rival, ele colocou a batata quente na mão do Brigatti, que já vinha assando. Sim. Né? Por tudo que o Rodrigo falou, por todos os resultados ruins que o Sampaio vinha apresentando. Além de perder jogos, era da forma que vinha perdendo. Aquele empate com o Ceará, que deu um up ali, todo mundo ficou animado, nós ficamos animados, e o Brigatti faz assim, eu não sei se eu vou ganhar os jogos, mas meu time não vai deixar faltar garra, não vai deixar de faltar entrega. O próprio Sérgio também no Instagram, ele fala
que apesar dos desfalques e do cansaço, isso também influencia muito numa partida de futebol. Nós vimos essa maratona toda do Sampaio. A gente estava comentando ontem que foram 6 jogos em 20 dias. E o fato, com viagens, né? Sim. O fato é que agora o Brigatti está com a corda no pescoço, o Sérgio colocou. Se um resultado adverso quando o Motoclube vier, que não vai ser surpresa nenhuma, pelo que o Sampaio está apresentando e pelo que o Moto vem apresentando, o clima no Moto hoje é maravilhoso, por toda aquela mudança de clima que aconteceu no Motoclube. Então, o Brigatti, se o Sampaio perder o título para o Moto, eu acredito que o Brigatti cai. Não acredito, porque o próprio presidente falou. Sim. Se Agora, cair, isso aí é certeza. Agora, eu acho isso completamente desnecessário, né? De trazer à tona tudo isso. Público, eu concordo. Eu acho que esse tipo de coisa, a pressão deve existir, mas é interna, exatamente. Sim, eu acho que o momento não é para isso, né? O momento é de você... a gente tem que entrar, a gente tem que vencer o Motoclube São Luís, porque nós somos o time de maior investimento. Sim. Independente de ser o clássico, nós vamos entrar como favorito, e eu não estou falando aqui nenhum absurdo, mas eu acho que esse tipo de coisa é para deixar mais algo interno, né? Brigatti, se tu perder, tchau para ti, porque o planejamento, está se falando muito na questão do planejamento dessas viagens. O Sampaio jogou com 4 jogadores de linha só à sua disposição no último jogo, com 5 jogadores só no banco de reservas, incluindo o goleiro, né? Então, com jogadores à disposição aqui em São Luís que poderiam ter ido. Regularizados. Então, eu acho que esse tipo de coisa, acho que o Sérgio Frota tem muito tempo já no futebol, eu acho que esse tipo de coisa, acho que não cabe mais. Acho que não tem necessidade de você botar mais pressão e vir essa pressão de fora ainda. Eu vou lembrar uma entrevista que o técnico João Brigatti ele deu assim que ele retornou para o Sampaio, ao fim da temporada passada, início dessa pré-temporada, foi perguntado sobre a montagem do elenco, né? Que o Sampaio manteve a base, montagem do elenco, ele deixou bem claro. Também. Eu não me envolvo muito na montagem do elenco, eu sou o técnico e não o executivo de futebol. Ele deixou bem claro essa mensagem pra gente. E aí também não é uma culpa dividida? Exatamente. Por quem montou o elenco, inclusive o presidente Sérgio Frota falou que até houve nessa entrevista aí, nesse comentário, que o Sérgio estava formando o time. Então, eu acho que o menos culpado ali é o Brigatti. Agora ele é o treinador, ele que é o motorista do ônibus, né? Ele tem que fazer essas peças funcionarem. Então, isso aí vai pedir o lateral direito, por exemplo, ele não sabe se vai chegar o Rodrigo ou vai chegar o Gaudense. Chegou lá outra pessoa. Mas aí é muito difícil você, como treinador, você não querer opinar. Não vou nem dizer que ele não pôde opinar. Pelo que eu entendi, ele falou assim, não, quem vier, quem contratar, eu vou administrar aqui. Então, a culpa dele também por ele ser muito omisso nessa situação, que ele mesmo declarou publicamente. Né? A formação o elenco, não sei eu que estou formando, acho que foi contra o Rafael Guanais, era treinador, ou Condé, não lembro. O Sérgio veio para a imprensa e falou assim, são as 4 mãos que estão formando o elenco. Presidente, treinador, supervisor, diretor de futebol e o gerente de futebol. Essas 4 pessoas são responsáveis. Aí sim, tudo bem. O treinador, ele tem o direito de vetar ou não a uma ou outra contratação, porque é ele que vai colocar ali, é a cabeça dele que está em jogo. Agora você fala assim, não, eu não formei a equipe, eu sou só o treinador, eu acho que é querer separar uma coisa que é inseparável. Agora sinceramente, eu não coloco tanto os maus resultados do Sampaio Corrêa no elenco. Eu acho que passa muito mais realmente pelo Brigatti. Na tua opinião, taticamente, estratégia de jogo que não funciona? Estratégia, planejamento, como o esquema tático, porque eu acho assim, o Sampaio fez um grande jogo contra o Ceará. Eu acho que poderiam tem condição de fazer outros bons jogos como fez contra o Ceará. Contra o Souza também poderia ter feito um jogo mais interessante. Eu acho que você tem boas peças. Não é um super time, mas já mostrou que pode entregar muito. Fez um grande jogo contra o Floresta, fez um bom jogo contra o Altos, fez um bom jogo contra o Ceará jogando fora de casa. Então, com as mesmas peças que ele tem à disposição hoje. Teve algum outro que ficou de fora, e aí o elenco pesa? Beleza, pesa, mas se você já tivesse um esquema tático já definido, um planejamento bem feito, eu acho que você poderia muito bem, nesses jogos aí, ter conquistado pelo menos um ponto e ficar um pouco mais tranquilo para a última rodada da Copa do Nordeste, por exemplo. Mas aí, sabe, rapidão, Gaudense, sabe o que influencia muito? É a cultura do time. O clube, a cultura, a história do clube. O clube é acostumado a jogar com posse de bola, ou é acostumado a jogar nos contra-ataques, sendo o time mais reativo. Aí o presidente, em cima da filosofia do clube, ele vai procurar o treinador. Esse treinador, ele gosta de ter a posse de bola, ele gosta de entregar a bola para o adversário para jogar nos contra-ataques. Então, se você não definir a sua linha de trabalho, você vai ficar contratando cada semestre um treinador que tem uma filosofia diferente. E isso acaba confundindo os próprios treinadores.
Porque se eu sou um treinador que gosto da posse de bola, eu vou querer optar por jogadores, indicar jogadores que têm essa qualidade, que têm essa saída de bola qualificada. Se meu time vai ser formado no contra-ataque, eu vou precisar de jogadores que tenham habilidade no meio de campo, que tenham passe longo, jogadores que pelas pontas saem em altas velocidades. Sim. Então tudo isso influencia na formação do elenco. Para poder casar a linguagem da comissão técnica e do elenco. Né? Por isso que não dá para a diretoria formar um time e a comissão técnica que tem outra filosofia a aceitar. Então, o planejamento começa daí. Nosso time, a história do Sampaio Corrêa é como? Ter posse de bola ou ser um futebol mais reativo? Jogar nos contra-ataques. Aí você vai contratar um treinador que também se encaixe com a cultura, com a filosofia do time. Meu amigo, as análises aqui precisas e opiniões dadas são opiniões emitidas. Vamos para um rápido intervalo e na volta tem Gabriel Poveda e também Motoclube de São Luís. No embalo aqui do Sampaio Corrêa, vamos ouvir Gabriel Poveda, que apesar das últimas 2 partidas ter passado em branco nos jogos, ainda é, na verdade, um dos principais homens ofensivos do Sampaio Corrêa. Sabe da importância que é, né? Uma decisão de turno, de estadual, ainda mais contra o rival. A gente sabe que é diferente o jogo. Aproveitar essa semana cheia que a gente não tem desde a nossa pré-temporada, né? Para acertar, para chegar no sábado, estar preparado para vencer o jogo. A torcida é sempre importante, ainda mais num jogo dessa grandeza, né? A gente convoca o nosso torcedor para comparecer lá, para nos apoiar, que ele entenda que com a presença dele a vitória fica sempre mais perto. Eles são parte fundamental do nosso jogo, eles jogam com a gente, então fica aqui o meu convite e a convocação para eles comparecerem no nosso jogo sábado. Aproveitando que ele falou de torcedor, coloca aqui pra gente a imagem da venda de ingressos do Sampaio Corrêa. Lembrando que o mando de campo é do Sampaio Corrêa, então o setor 1 é totalmente do Sampaio Corrêa. O valor de inteiro é 60, meia, 30 e 25 reais, o famoso ingresso solidário. Já o setor do Motoclube de São Luís, que é o time visitante, é cadeira coberta, que é o setor misto, né? Além dos 5 e 6. Pessoal, qual vai ser a importância e a decisão de Gabriel Poveda no Sampaio Corrêa e a torcida do Sampaio Corrêa também apoiando? Vale lembrar que os piores resultados do Sampaio não foram em casa, né? Foram fora de casa, longe de sua torcida. Qual que é o peso disso? E é muito importante lembrar isso, né? Que Sampaio, os piores resultados do Sampaio foram fora de casa. Apesar da derrota para o Náutico no Castelão, né, Rodrigo? Agora, a torcida... Eu só coloco também o do São José, né? Apesar de ter vencido, mas foi mal pra caramba. No Maranhense, né? No Maranhense. Aí isso aí começou a acender a luzinha amarela ali, tanto para a torcida como para o pessoal da diretoria. Agora, a torcida do Sampaio Corrêa, ela precisa ir para o estádio. Não precisa estar só nas redes sociais, em grupo de WhatsApp, reclamando de A e de B, reclamando de treinador, mas se não vai fazer a sua parte. Então, é o momento, é o jogo para a torcida de Sampaio, assim como a do Moto também. A do Moto a gente pode até falar, porque já foi no penúltimo jogo, mas no último jogo, mas a torcida de Sampaio precisa muito, que é uma final. Aí, uma final de campeonato, mesmo sendo primeiro turno, com o seu maior rival, aí a gente não entende mais se a torcida não for, né? Eu acho que o torcedor do Moto, acho que o cara não precisa nem mais convocar, né? Eu acho que está tão entusiasmado o torcedor do Moto. Exatamente, que vai ser... e a preocupação do Sampaio é muito maior, realmente, de colocar um Poveda para convocar o torcedor, na imagem que a gente está olhando aí da chamada do card dos ingressos, colocar o Ferreira, que também é um grande destaque do Sampaio Corrêa. Exatamente, aí ele está fazendo um grande trabalho para ver se chama o torcedor, né? Porque o momento realmente do Sampaio não é bom. E aí era uma das coisas que a gente se discutia realmente, que esse excesso de jogos poderia prejudicar o Sampaio no Campeonato Maranhense, né? Já que todo mundo se fala que poderia levar com os pés nas costas do Sampaio Corrêa. Mas é isso, o torcedor tem que, nesse momento, eu sei que é difícil, o Sampaio não está num momento legal, mas é um clássico, né? Uma final de campeonato, né? Então o Sampaio vencendo o primeiro turno do estadual vai dar muito mais tranquilidade para o segundo turno, já que você já está na final do campeonato na totalidade, né? Na final do campeonato mesmo. Então dá para você levar o Campeonato Maranhense com muito mais tranquilidade, né? Que nesses primeiros jogos da temporada teve seu peso, né? A gente sempre gosta de falar que não é parâmetro o Maranhense para o Sampaio Corrêa, mas algumas partidas que o Sampaio fez a gente tirou como um parâmetro, principalmente essa do São José, que, como o Tadeu falou, ligou o sinal de alerta no Sampaio.
Vou falar agora um pouquinho do Motoclube de São Luís, que é a outra parte importante desse Superclássico. Treinou ontem pela manhã apenas na academia, atividade regenerativa, atividade mais tranquila. Hoje à tarde já é CT, já é parte tática, né, técnica, e tem a semana toda de preparação até sexta-feira, que é quando entra no processo de concentração. Motoclube, vocês concordam comigo ou não, é o menos preocupado da situação toda. Por quê? Vem uma melhor campanha que o Sampaio Corrêa, apesar de Sampaio Corrêa jogar num nível técnico maior em outras competições, mas está invicto na competição, está embalado depois de vencer a Chapecoense, aquele ânimo com certeza foi lá em cima, com certeza teve aquele bicho interessante que a gente sabe que acontece num valor num prêmio tão interessante quanto esse. Teve uma festinha depois. Teve uma festinha depois, com certeza, teve um recreativo diferente. E sábado vai jogar contra o rival que vem no mau momento. A pressão toda é aquela. A pressão é do Sampaio Corrêa, que é maior que o Motoclube, que vem jogando muito mais bola e assim no sentido de que tem um elenco mais caro, tem uma folha salarial mais cara, tem uma estrutura muito maior que a do Moto. A pressão é do rival. Por mais que a gente diga assim que clássico é clássico, né, se decide nos detalhes, quem errar menos e tal, mas a gente pode analisar assim no contexto geral, não colocar o momento vivido por ambas as equipes, o Sampaio Corrêa poderia ser favorito. Sim. Agora, quando você fala de pressão, que o Sampaio está sob pressão e o Moto não está, a pressão do Moto ela chega se o Moto perder o título para o Sampaio. Aí qual é o argumento? O time passou mais de uma semana treinando, descansando, teve todo aquele planejamento, realização de treinamento e não foi suficiente para vencer uma final. Então a pressão que o Sampaio vive, ela pode se transformar para o Moto se o Moto não conseguir o título, não conseguir vencer, superar o Sampaio Corrêa. Então o Sampaio vai para essa final pressionado e o Moto vai até com uma pressão menos. Agora nós estamos falando de um super clássico, né? De duas camisas pesadas, os dois maiores rivais do estado, é um dos maiores clássicos do Brasil, então ali a adrenalina é 50-50. Rodrigo, só para você responder aqui, encaixando nessa pergunta, assim, o jogo contra o São José, que você falou também que foi muito abaixo, né? É o time titular do Sampaio Corrêa. Exatamente. É o time titular do Sampaio Corrêa e jogou muito mal contra o São José. Isso. O São José não tem nada a ver com isso, fez um jogão ainda, porque pressionou o Sampaio Corrêa, porque se fosse um outro time menos qualificado... O São José seria o... Exatamente. Teve pênalti no São José, não. E se fosse um time... Né, se foi ou não. Se fosse um time menos qualificado, talvez não desse tanto trabalho assim pro Sampaio Corrêa, mas o São José deu trabalho, o Sampaio Corrêa penou para ganhar do São José. Levando em consideração aquele jogo e os jogos que o Moto vem fazendo no Campeonato Maranhense, é um jogo para ficar igual a igual quanto a elenco? É difícil a gente fazer uma previsão do atual contexto. Acho que dá para ter jogo, né? Vamos dizer assim, um jogo mais equilibrado, né? Mas aí eu também só queria voltar na questão da pressão, que eu acho que a gente também não pode tirar muita pressão do Moto. Né? A gente está dizendo que tem a pressão do lado do Sampaio, a pressão para vencer, muito vindo de lá mesmo, do Sampaio Corrêa, né? Pela sua diretoria colocando a pressão. Aqui contigo, só para acrescentar um quezinho de pimenta nisso, a pressão maior, eu imagino que seja para a diretoria, porque é a segunda decisão, a primeira foi a Copa do Brasil, avançou. Assim, é a primeira defesa de título realmente, porque vai ser campeão do primeiro turno, e tu já perde no primeiro título que tu tenta chegar à final, eu acho que essa pode ser uma pressão grande também. Não, eu acho que a pressão Moto também tem que carregar essa pressão, entendeu? Eu acho que está vivendo um grande momento, vem de 2 grandes jogos, mas a pressão tem que existir. O Moto, se vencer o primeiro turno do estadual, o Moto já garante vaga na Copa do Brasil e aí garante mais 600 mil só de participação, entendeu? O que é importante para o Motoclube São Luís. Então eu acho que também o Moto não pode entrar achando que está no momento melhor, peraí, a gente vai jogar com o Sampaio Corrêa, vai dar jogo. Não, a gente tem que entrar respeitando ainda muito o Sampaio Corrêa pela sua estrutura, pelo que a gente já vem colocando. Estrutura, é um time de Série B, é um time com maior investimento, mas então acho que essa pressão do Moto tem que existir e não pode tirar em nenhum momento o pé do chão, achando só porque está num momento melhor que já ganhou antes da partida, entendeu? Até mesmo porque a Copa do Brasil, se o Moto conseguir o título, ele tem vaga garantida na Copa do Brasil e essa cota de 650 mil, ele pode antecipar ainda esse ano. Aí já pode servir, já antecipou ano retrasado, já antecipou desse ano. Então ele pode já pedir antecipação, depois de se vencer o campeonato primeiro turno. Então isso também é um fator a mais. Agora, se o Moto ganhar o Sampaio, o Brigatti cai.
Se o Sampaio ganhar o moto, ferro cai? Acho que não. Acho que não é possível. Porque não é possível, a diretoria, tá aí, a gente está falando de presidente, está chamando ele de Carlos Ferguson, né, meu amigo? O cara, na primeira partida, semana, exatamente. Né? Depois da primeira semana? Na primeira partida no Maranhense, o cara ficou ali à beira de ser demitido, né? O que é que a gente fala? E agora já tá quando o presidente fala que o treinador não vai cair, ele pode arrumar a mala dele. Ele vai para casa. Tá tudo muito bem, muito tranquilo. Agora, meu amigo, eu vou te dizer, se o Ferro cai com a possível derrota do Sampaio Corrêa, meu amigo, pode jogar o planejamento do moto fora. Sim. Com todo o respeito. Não existe, né? Não existe, meu amigo. Aí na próxima semana, depois desse jogo, já tem um jogo contra o Tombense. Vai trazer quem? Exatamente. Para uma classificação que é acessível. Dos 3 confrontos maranhenses, é o mais acessível. Então, eu acho com todo respeito, se em caso de derrota do Sampaio, do Motoclube para o Sampaio, eu acho que demitir o Ferro pode jogar o planejamento do moto fora, meu. Aqui não... Pessoal, o programa está prestes a terminar, mas antes disso, continuando as informações do Motoclube de São Luís, tem a sonora aqui do prefeito Eduardo Braide falando sobre o Nilzinho Santos. Roda pra gente. Pessoal, chegou a hora. Iluminação do Nilzinho Santos, ok. Sistema de para-raio, ok. Novo sistema de combate a incêndio. Agora é só marcar o jogo. E a bola tá com vocês. Esse A Bola Tá Com Vocês aí foi bem propagandista, mas fato é que o presidente Iglesias Moisés do Motoclube já solicitou oficialmente à Prefeitura de São Luís a liberação do Nilzinho Santos para a Copa do Brasil, para jogar contra o Tombense. Esse vídeo do Eduardo Braide foi de ontem ainda, mas até hoje, antes do início do programa, não tinha a confirmação da liberação da Prefeitura por parte a favor do Motoclube, né, para jogar a Copa do Brasil. Lembrando que, Tadeu, mais uma vez, temos data limite para troca de mando de campo de jogo da Copa do Brasil. Sim. Então, se vacilar um pouquinho nessa troca de mando de campo, mais uma vez o Motoclube vai jogar no Castelão, o que não é nada interessante, levando em consideração que o jogo é mais uma vez em São Luís e no Nilzinho Santos, é uma outra atmosfera. Eu acredito que até amanhã, no mais tardar amanhã, está liberado, aí a Prefeitura já dá o ok, né? Agora, interessante nesse comercial, ele é o prefeito, então o político ele vive também do marketing, né? Agora, se ele chutou essa bola no gol, ele tinha que estar mais perto, ele está muito longe para fazer o gol dele. Foi um pouquinho longe, né? Foi um vacilo que eles tiveram quanto a isso, mas está de parabéns ao Eduardo Braide, está de parabéns à Prefeitura Municipal de São Luís, que disponibiliza mais essa praça, né, esportiva, que já estava pela metade. Sim. Porque não tinha iluminação. Agora, jogando à noite, é um fator primordial, principalmente para o moto, que é a cara do moto Nilzinho Santos. E é isso aqui que está na tela, pode ampliar mesmo na tela no geral, é o laudo técnico do Corpo de Bombeiros responsáveis, né, pelo estádio Nilzinho Santos, certificando que está tudo ok, não tem mais problema nenhum quanto à iluminação, quanto à água ou estrutura ou qualquer coisa do tipo. Então, com esse laudo técnico do bombeiro, com o laudo da vigilância sanitária, que é do município, o estádio está liberado. Aí caminha para a federação. E a gente estava falando da pressão, é o moto jogando a pressão na prefeitura, né? Para liberar, para o quanto antes estar o Nilzinho Santos apto para receber o confronto contra o Tombense, né? Então, eu acho que o moto está fazendo a sua parte, né? Pressionando, né? Porque sabe da importância do Nilzinho Santos. Eu acho que, em caso desse jogo ser marcado para o estádio Nilzinho Santos, é um grande aliado, sem dúvida nenhuma, para o time do moto. Então a gente vai ficando hoje por aqui. No decorrer da semana, muito mais informações sobre a liberação ou não pela Copa do Brasil para o Motoclube de São Luís, além do Super Clássico, é claro. Lembrando que hoje à noite tem transmissão da LBF, Ituano e SESI aqui no seu canal 23. E eu recebi uma mensagem aqui, levantaram uma hashtag, volta pra bola Juninho. Eu não sei o que aconteceu, mas levantaram a hashtag, só mandei aqui a informação. Até mais, pessoal.